Devolve aí, que eu sou meio surdo também. Estamos apresentando Nossa Voz, Nossa Voz. Tem como levantar mais? Aí. Silêncio que chegou a autoridade. Olha, gente, boa tarde, 3 horas mais 1 minuto. Aqui estamos nos reunindo no estúdio da Betel com o segundo programa Nossa Voz. Hoje está prevista a presença aqui nesse estúdio, aqui sentado à minha mão direita, como dizia aquela frase bíblica, o vereador Mário César Barreto de Azevedo, Mário Galinho. Estamos aguardando a sua presença aqui. Trabalhos técnicos do Anilton Teixeira, com a supervisão geral do pastor João Neto de Barros. O programa a gente retransmite aqui pelo Instagram da própria emissora e pelo nosso Facebook, não é isso? Vou destacar algumas das principais manchetes antes efetivamente da entrevista com o Mário. No nosso site, por exemplo, Paulo Afonso, www.bobcharles.com.br, nós estamos trazendo a matéria de utilidade pública que trata do projeto Energia com Cidadania da Coelba. A caravana de serviço do projeto Energia com Cidadania da Coelba está atendendo aos moradores, estará atendendo efetivamente, já começou ontem, até o dia 2 deste mês, no antigo campo do Flamengo, aqui pertinho no bairro Tancredo Neves 1. O atendimento começou ontem, segunda-feira, dia 19, quando nós fizemos a estreia do programa aqui, com a presença inclusive do vice-prefeito do município, doutor Flávio Henrique Magalhães Lima. O atendimento vai da 1 da tarde até as 4h30, isso segunda, terça, hoje e amanhã, quarta-feira, e das 8 às 4h30 da tarde na quarta-feira, né? Segunda e terça das 13 às 16h30, e terça e quarta, hoje, por exemplo, vai até daqui a pouco, às 4 horas e 30 minutos. No último dia da programação, que será na quinta-feira, o atendimento será das 8 da manhã até 2 horas da tarde. Lá estão disponíveis serviços como negociação de débito, coisa que a gente aqui não tem, né, Nilton? Troca de lâmpadas fluorescentes, incandescentes e halógenas por lâmpadas LED, ou seja, são lâmpadas mais eficientes. Estão acontecendo também palestras e informações sobre o uso racional e seguro da energia e cadastramento da tarifa social da energia, que é um benefício do governo federal que concede descontos de até 65% na fatura de energia. Para participar da troca de lâmpadas, é preciso ser cliente da Coelba, residencial ou rural residencial, ser morador da comunidade popular ou estar cadastrado no TSEE, que é nada mais, nada menos do que a tarifa social de energia elétrica. Além disso, apresentar a conta de energia do mês anterior paga, não é só apresentar, tem que estar paga, não possuir débitos com a Coelba e entregar até 5 lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas, potência igual ou superior a 15 watts, e consultar, quem tiver alguma dúvida deve consultar os demais critérios lá no próprio local. Está acontecendo então no antigo campo do Flamengo, no bairro Tancredo Neves, vai até quinta-feira esse projeto de energia com cidadania que é oferecido pela Coelba aqui no nosso município. Nós destacamos também no nosso site, além dessa matéria, a votação de ontem, que nos bastidores ainda se fala muito a respeito da votação de ontem, que culminou com o direcionamento de um projeto envolvendo a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, uma solicitação da Prefeitura de 80 milhões de reais, que geraram tantos burburinhos, e ainda hoje nos bares e restaurantes, travessias e até nas calçadas se comenta sobre a posição que foi tomada. Como todos já sabem,
7 vereadores votaram favoravelmente ao projeto, 7 vereadores votaram contra, e coube ao presidente da Câmara, Pedro Macário Neto, definir a situação, optando por votar favoravelmente pela Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Naturalmente vieram protestos de ambos os lados, como foi a sessão. O vereador Mário Galim, por exemplo, foi um dos que mais protestaram dentre os oposicionistas ao projeto e disse, dentre outras frases, que o projeto não passa de um rascunho. Essa situação vai perdurar ainda por alguns dias, mas já está definida a situação. Engana-se, notadamente, quem pensa que a Caixa Econômica Federal vai direcionar 80 milhões de reais para os cofres da Prefeitura. Não, não é bem assim, não. O problema que foi questionado é que o projeto não trazia no seu bojo, no seu conteúdo, no seu contexto, alguns esclarecimentos, como, por exemplo, prazo, juros, quando vai terminar esse prazo para se pagar, e as definições, o apontamento para quais as obras que serão realizadas com esse dinheiro. No princípio, ele veio meio que falho, depois se questionou, inclusive o próprio Mário Galinho, o Marconi Daniel, que votou contra, inclusive, e tido como uma das surpresas nessa questão da votação. Marconi Daniel fez um bom pronunciamento sobre o assunto, e o fato de ter votado contra não significa dizer necessariamente que seja contra o governo. Ele disse lá que se mantém na base do governo. Não se sabe exatamente como é, se a cabeça do prefeito está pensando igual o Marconi Daniel. Marconi Daniel continua na base do prefeito. O prefeito pensa dessa forma? Aí dizem que cabeça de prefeito e cabeça de juiz e bunda de menino, ninguém sabe o que vem. Espera-se para ver o que vai acontecer. Há quem diga que pode haver até algum tipo de retaliação. Mas aí não sou eu aqui que vou apontar erro de ninguém ou acerto. O fato é que está definido, 7-7, o Pedro Macário Neto definiu. Nós vamos, inclusive, ver a disponibilidade do presidente para ainda esta semana, muito provavelmente, dependendo da sua agenda, trazê-lo aqui no nosso programa para a gente conversar um pouco sobre esse retorno das atividades parlamentares nesse segundo biênio. É um ano pré-eleitoral, é um segundo biênio que promete ser bastante acirrado, como já foi nessa sessão agora, que definiu por esse empréstimo de 80 milhões de reais. Há quem diga que não há necessidade desse dinheiro, que a Prefeitura já tem muito dinheiro, mas o governo não pensa dessa forma. Aguardar. Aliás, já saiu até no site do colega Alzildo Alves uma informação de que, aliás, ele traz uma lista com 35 obras que estariam prometidas pelo prefeito Luiz de Deus, isso para serem supridas com o empréstimo de 80 milhões. A matéria está no site do Alzildo, quem quiser ver, está lá à disposição. Dentre as frases históricas, isso não é projeto coisa nenhuma, uma vergonha para Paulo Afonso. É uma das frases que está aqui, inclusive, no site do Alzildo, também ditas pelo Mário César Barreto de Azevedo, o Mário Galinho. São 15 horas mais 9 minutos, 3 horas da tarde mais 9 minutos. Eu já vi a cidade em situação melhor na questão de pedintes, crianças, adolescentes e até idosos. Hoje está impressionante. Você vai nos semáforos, tem gente pedindo. Vai nos restaurantes, tem gente na frente inventando de olhar a moto ou olhar o carro. Claro, não estou tirando o direito das pessoas, muito melhor assim, que estão tentando sobreviver, numa situação drástica, né? Está pedindo, não é fácil, mas há algum tempo, e no passado não tão longínquo assim, a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Paulo Afonso fazia um trabalho melhor. Estava acompanhando, estava nas ruas verificando. Por exemplo, você chega no banco, qualquer banco hoje, até dentro do banco, no conforto do ar-condicionado, já vê gente sentadinha lá pedindo. Em todos os bancos, né? Eu não ando em banco porque não tenho dinheiro em banco, mas vejo, passo na frente e vejo lá. Hoje fui num restaurante no Pimentas, lá no acampamento Chesf, parei a moto, um cara disse, posso olhar a moto? E já é assim, quer dizer que se não olhar já vai acontecer alguma coisa com a moto, vão roubar ou vão riscar a moto. O cara estava lá.
Depois desci mais um pouquinho, já veio uma moça, posso olhar a moto? Falei, tá danado, minha moto é tão cara assim, tanta gente está querendo ver. Então chega nos restaurantes, está assim, isso é criança, jovem, adolescente, idoso, em quase todo ponto da cidade se encontra uma pessoa pedindo. E outra, o grande problema é que a maioria absoluta desse povo não é de Paulo Afonso, de fora, né? E aí a Secretaria de Desenvolvimento Social antigamente se explicava melhor. A gente via o carro nas ruas, hoje não vê mais o carro, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe se tiraram esse direito da secretária Ana Clara Moreira. O fato é que a Ana Clara Moreira não diz nada, mas a cidade está todo dia absorvendo esse tipo de pessoas que vêm de fora, pedintes em todos os pontos da cidade. Essa é uma situação que a prefeitura precisa ver, né, para não, já que dizem que a cidade é uma cidade turística, que eu não vejo muita coisa de turismo aqui, mas é uma cidade organizada e não pode estar como está aí, com pedintes de todos os lados. Você vai em todos os lugares, tem alguém pedindo. São 3 horas mais 11 minutos, 3 e 11. Então saíram aí as obras prometidas com esses 80 milhões que serão destinados à Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Muito bem. São 3 horas mais 12 minutos. Saiu comentário de bastidor, saiu uma pesquisa, dizem que saiu uma pesquisa, que estaria inclusive essa pesquisa nas mãos do governo do estado da Bahia, uma pesquisa sobre os eventuais ou virtuais candidatos a prefeito de Paulo Afonso no próximo ano, e que em função do resultado, que parece não agrada muito, não agradou muito as pessoas, aos idealizadores dessa pesquisa, a pesquisa teria ficado na gaveta. Alguém apitou ali, pelo que eu vi. Não divulgaram essa pesquisa. Dizem que o vereador Mário César Barreto de Azevedo, o Mário Galim, estaria bem posicionado nessa pesquisa, inclusive comentam que estaria melhor posicionado até nessa pesquisa do que o atual prefeito Luiz Barbosa de Deus. Eu não vi a pesquisa, estou apenas vendendo peixe com as mesmas escamas que me venderam, informando o que passaram para mim sobre essa pesquisa, que, segundo dizem, estaria na mão do governo do estado sobre a eleição para prefeito da cidade de Paulo Afonso, isso no ano que vem, já que é fato público e notório. Outra situação. Boa tarde, bem-vindo. Estou falando exatamente sobre uma pesquisa que eu soube que estaria nas mãos do governo do estado e que não foi divulgada. Ninguém sabe por que exatamente. Aí está tudo funcionando. Tudo funcionando e essa pesquisa não teria sido divulgada porque os números não agradaram efetivamente nesse primeiro momento aos idealizadores. Dizem que o Mário César Barreto de Azevedo, o Mário inclusive já está conosco aqui, como já é possível vê-lo, estaria bem posicionado nessa pesquisa, até na frente do atual prefeito Luiz Barbosa de Deus. Olha, o PP, por falar em eleição, o PP estufa o peito, faz pose de gente grande e diz que vai disputar a prefeitura de Paulo Afonso. Aqui, a legenda tem o nome do deputado federal Mário Júnior. Alguns comentaristas de plantão acham que uma boa dupla para a eleição no ano que vem seria MJ, que é Mário Júnior, e MG, que é você. São histórias de bastidores, ninguém aqui está afirmando absolutamente nada. Então, as duas principais matérias que eu tinha para falar era isso aí, a respeito dessa avalanche de pedintes de pessoas de outros municípios, inclusive, que estão tomando conta do centro da cidade, em quase todos os pontos, especialmente a rede bancária e o comércio e restaurantes, pedindo, e que a Secretaria de Desenvolvimento Social já fez um trabalho melhor de cobertura para a retirada desse povo aí do centro da cidade. Uma cidade que se diz turística não pode estar absorvendo esse tipo de coisa. Agora, também dizem que cortaram algumas gorduras de algumas secretarias e que a secretaria de Ana Clara Moreira teria sido a principal atingida. Daí porque esse tipo de ausência de um carro para estar circulando para a retirada desse povo aí das ruas. Eu vou tentar falar com a secretária, evidentemente, para que a gente possa comentar com maior propriedade sobre essa situação. O que está acontecendo? Que a cidade está lotada de pedintes e ninguém faz absolutamente nada. Sobre o novo comandante que aí está, espera-se que ele consiga, entre outras coisas, algumas viaturas novas
para a polícia, porque boa parte dela está em tudo que é ferro velho por aí, para que a polícia se faça presente nos bairros, pelo Jardim Bahia, por exemplo, onde estou morando atualmente, ele sabe. Pelo Jardim Bahia, por exemplo, onde moro atualmente, a RP, que é a Rádio Patrulha, passa esporadicamente. O ex-candidato a deputado estadual, Roosevelt Carvalho, já disse que o seu partido, o PSL, que é o partido desse presidente que está aí, terá candidato próprio à prefeitura de Paulo Afonso. Nada mais natural, todavia terá que começar a preparar este nome agora. São 3 horas mais 16 minutos, como nós anunciamos no nosso site, e aqui também durante a programação da rádio. Nós estamos retomando as nossas atividades aqui, depois de alguns dias afastados para algum tipo de reflexão. Sente-se aqui, ó, ao meu lado esquerdo já tem uma mão direita, agora a minha mão esquerda, do lado esquerdo. E então nós estamos retomando as nossas atividades, e o nosso objetivo sempre foi, há quase 12 anos que eu estou aqui nessa casa, sempre foi informar as coisas de Paulo Afonso, notadamente as informações de Paulo Afonso. Depois a gente acompanha a cidade de Glória, Jeremoabo, muito raramente Santa Brígida, que não divulga quase que absolutamente nada. Pouco ou quase nada se sabe da cidade de Santa Brígida. Mas aqui estamos retomando as nossas atividades. Ontem nós entrevistamos aqui na abertura do programa o vice-prefeito da cidade, o advogado Flávio Henrique Magalhães Lima, que falou sobre todo esse cenário que está acontecendo, probabilidade de também se submeter à avaliação popular no ano que vem, não disse onde, mas disse que é possível, está na disputa também, e falou sobre a ida de uma comitiva de advogados à capital do estado para tratar das coisas relacionadas à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Paulo Afonso. Bom, então, conforme nós anunciamos, aqui está conosco, juntamente com alguns dos seus principais assessores, o vereador Mário César Barreto de Azevedo. Mário, primeiro, obrigado por ter vindo, boa tarde para você. Vamos começar a tratar das coisas de Paulo Afonso também. Bom, Bob, é uma satisfação imensa realmente fazer parte aqui, hoje nessa tarde, junto da Rádio Betel, nesse programa Nossa Voz, com você aqui no âncora. Dizer a todos vocês aqui de Paulo Afonso que a gente está à disposição. E fique à vontade, a gente está aqui para discutir, conversar, bater um papo sobre a política da nossa cidade ou de assuntos diversos que você tiver interesse. Muito bem. Qual a avaliação que você faz da sua atuação como político? Ou na política local? Aí, na verdade, você me colocou num rabo de foguete, né? Fica meio suspeito eu falar de mim mesmo, mas na verdade está aí para todos verem. A gente está fazendo um mandato bastante transparente, utilizando as redes sociais, mostrando ao povo de Paulo Afonso cada passo do mandato do vereador Mário Galinho, mostrando que cada vez mais é possível sim trazer sua reivindicação para o poder público tomar ciência. É possível que a política mude, porque na verdade nós somos funcionários do povo de Paulo Afonso, nos colocamos sempre à disposição e nessa condição. Então, eu acredito que o nosso mandato, se é que eu posso falar alguma coisa assim positiva, para não estar me autoelogiando, é que um mandato bastante transparente, prestando conta sempre e utilizando essa nova ferramenta que é as redes sociais para poder estar divulgando nosso trabalho e os nossos anseios da nossa cidade. Tá. Como é ser vereador de oposição, talvez o único vereador de oposição na cidade? Na verdade, não é frustrante porque a gente está ao lado do povo, mas poderia ser bastante proveitoso se nós tivéssemos, na verdade, uma bancada assim, mais unida, mais coesa, em prol dos interesses coletivos, de fato. Mas é tranquilo porque eu não tenho amarrações políticas, eu não tenho, digamos assim, rabo preso com ninguém, a gente só tem um compromisso de servir ao povo de Paulo Afonso. E é assim que a gente vai tocar até o final do nosso mandato. Estamos em ano pré-eleitoral e seu nome é colocado como uma possível candidatura a prefeito. Isso procede realmente? Na verdade, eu fico bastante satisfeito, eu fico até lisonjeado com essa ventilação do nosso nome para as eleições majoritárias no próximo ano. Mas você sabe que a conjuntura política muda a cada dia, a gente está trabalhando todas as possibilidades, mas sempre focado em fazer um bom mandato de vereador para poder concluir com honra essa oportunidade que o povo nos deu de trabalhar
ao seu lado. E lá na frente a gente vai tomar as decisões necessárias de acordo com a vontade popular da nossa cidade e a gente vê o que faz. Mas dizer ao Paulo Afonso que a gente está sempre à disposição, vai estar sempre à disposição, vai estar trabalhando no nosso mandato como vereador. E aí a aclamação popular é o que vai dizer o nosso caminho, como sempre, né? Muito bem. Nesse período, Mário, de 2 anos e 8 meses como parlamentar, como vereador, o que você vê como sua principal conquista? Na verdade, a nossa principal conquista, que eu fico até bastante satisfeito e ainda crédulo com a questão da política, é a aceitação popular por causa da abertura que nós demos ao povo de participar do mandato e vice-versa. Eu acho que essa conquista de o político se tornar uma pessoa comum, que na verdade é, esse bicho de 7 cabeças que fazem do político, eu acho que eu consegui, junto com o apoio da minha equipe, quebrar esse paradigma de que o político é melhor do que o povo, e vice-versa. A gente sempre se colocou ao lado do povo e fora os grandes embates na Câmara Municipal, eu acredito que o que vai ficar guardado na minha memória é isso, que eu passei num momento e deixei a marca de que o político não é melhor do que ninguém e de que a gente precisa estar sempre ao lado do povo. E isso, na verdade, foi uma grande conquista. Para você ter ideia, eu não tenho problema de ficar sentado na frente de minha casa, como exemplo. Eu rodo todos os dias na cidade, sossegadamente, não tenho um aperreio, não tenho prestação de conta com ninguém, a não ser com o povo. Então, a gente mostrou que a política também é um lugar sossegado para quem realmente faz a boa política. Eu acho que isso é um dos grandes pontos positivos do nosso mandato, até o momento. Você entende, Mário, que a política é uma profissão? Jamais. A política, na verdade, é um ato de servir. Para você ter ideia, eu sou técnico em informática e sou mecânico. São minhas profissões. E a gente está nessa missão, que é como a melhor maneira de categorizar a política. Você tem essa missão de servir. Política é sacerdócio, é servir, é colocar o próximo na frente dos seus interesses e não fazer como um cabide de emprego, como a gente sempre vê aí, tanto na municipal, na estadual, quanto na nacional. Eu falei há poucos instantes de principal conquista, mas quando você decidiu ser candidato e assim foi eleito, era isso mesmo que você esperava hoje? E se houve, qual a sua grande decepção? Na verdade, a gente já esperava que não seria fácil, né? Só que a gente vê muita coisa acontecer pela televisão, mas quando a gente vê ao vivo, na frente da gente, fica mais, assim, surpreso, né? Que realmente isso aí acontecia, mas acontece e é tranquilo, eu administro de uma maneira tranquila, porque não faz parte dos meus princípios. Eu sempre puxei uma linha que é a da honestidade, da transparência, de estar sempre ao lado do povo, não tratando a política como um cabide de emprego, não tratando da política como um emprego em si. E no mais, o que vem a gente administra tranquilo, até porque não tem amarrações com ninguém e a gente consegue fazer esse meio de campo, digamos assim, e graças a Deus estamos aí até hoje e firmes e fortes cada vez mais para concluir esse mandato com satisfação para o povo da nossa cidade. Bom, são 3 horas e 24 minutos, nós estamos no estúdio da Betel, o programa é Nossa Voz, estamos conversando com o vereador Mário César Barreto de Azevedo, o Mário Galinho. Como é que você viu todo aquele episódio que culminou com a aprovação do projeto apelidado de Torre de Babel, estimado em 80 milhões em favor da prefeitura? Como é que se avalia isso tudo? Na verdade, Bob, é o que eu acabei de falar. A gente vê direto isso na televisão, mas nunca acreditava que poderia estar acontecendo aqui ao vivo na nossa cidade, na nossa Câmara. Mas aquilo foi um episódio que eu acho que vai ficar gravado na história de Paulo Afonso. Nunca, na verdade, aconteceu, não tem precedentes disso. Nunca aconteceu, para você ter ideia, ontem mesmo, hoje é terça, não é isso? Uhum. Ontem mesmo, enquanto acontecia a sessão, foi aditivado um contrato de 10 milhões de reais, 9.700 e alguma fração, com a empresa de asfalto aqui da nossa cidade. Então, já praticamente deixa explícito os interesses desses 80 milhões de reais, tendo em vista que
O projeto chegou na casa, não teve o seu tempo hábil para ter parecer das comissões, o projeto chegou sem assinatura do próprio prefeito, o projeto chegou sem uma simples justificativa, o projeto não teve, como a gente discutir, não teve informações suficientes para que o parlamentar vote com tranquilidade na matéria. Então foi um atropelo sem precedentes na nossa cidade que só envergonha, e eu fiquei bastante triste e estou até agora por toda a exposição que foi feita da nossa cidade no mundo, porque essa matéria já recebi de gente de São Paulo, tenho uns amigos em Portugal que já me mandaram também. O que é que está acontecendo, Galinho, na cidade de Paulo Afonso, na nossa cidade? Eu disse para você ter ideia. É isso aí que vocês estão vendo, a realidade é essa. Não que a gente seja contra a geração de empregos, aqui o município faça empréstimos em si, mas a gente não pode também ser demagogo a chegar em um absurdo como foi o que aconteceu ontem na Câmara Municipal, de um projeto de lei tramitar sem a mínima, que é uma assinatura. Você pediu para ser revisto em outra oportunidade? Nós pedimos, sim. O presidente colocou nas comissões, mas na mesma hora ele colocou para votação, deixando de mão a própria palavra dele, então deixou a gente bastante triste e surpreso, porque eu não esperava que se desse empate, ele seria o voto de Minerva a favor do governo. Porque eu tenho uma cara como uma pessoa muito respeitosa, uma pessoa bastante inteligente, uma pessoa que eu tenho bastante respeito, mas seguimos 2 anos aí juntos na oposição, mas agora a gente perdeu o mínimo da coerência, porque o que a gente pedia não era que bloqueasse o projeto, é que a gente queria explicações. Porque imagina você pegar 80 milhões de reais sem nenhum projeto. Como é que você argumenta? Havia prazo para pagamento desses 80 milhões? Já Juros? havia, ninguém sabe, tempo? não sei. Não tinha nada explicado no projeto de lei, que, diga de passagem, está à disposição no site da Câmara de nossa cidade, para toda a população de Paulo Afonso ver, o projeto de lei número 54, que logo será lei, né? Quando sair no Diário Oficial. Vamos ver o que é que vai rolar, mas eu fiquei bastante triste com a situação, porque a gente se sente impotente dentro do próprio Poder Legislativo, a Casa das Leis, a Casa do Povo, e a gente não tem uma tramitação base para uma matéria que era sem precedentes no nosso município. Nunca o município de Paulo Afonso tomou recursos emprestados, ainda mais nessa ordem de 80 milhões de reais. Então, como aconteceu, a gente precisaria ter bastante cautela para que o próprio prefeito, lá na frente, tivesse uma caução do que está se passando. Mas foi todo atropelado o rito, como sempre, mas eu fiquei bastante triste e espero que o desenrolar agora das próximas sessões a gente consiga reverter isso, mostrando ao povo de Paulo Afonso que a prefeitura não tem projeto para a cidade, não tem nenhum tipo de explicação para dar sobre esses 80 milhões, até porque se tivesse, não estaria passando por esse vexame, era simplesmente mostrar para o povo de Paulo Afonso a realidade, que o dinheiro vai ser empregado em tais projetos e pronto. Até o vereador Mário Galinho seria o primeiro a estar defendendo, porque ia gerar realmente emprego e renda, mas dessa maneira a gente não sabe taxa de juros, valor de parcela, quantidade de parcelas que a gente vai pagar, a gente não sabe para onde vai o dinheiro, tendo em vista que não tem projetos, a gente não viu e nem recebeu um estudo básico de viabilidade técnica e financeira, qual o impacto que isso vai causar nos recursos do município, qual a proposta de reverter, qual a proposta de como é que eu posso explicar, qual a proposta de retorno financeiro desse empréstimo. Porque esse empréstimo ele não pode ser simplesmente uma contração de dívida. Ele tem que gerar investimento para o município. E geração de emprego também. Infelizmente não conseguiu, mesmo antes solicitado, discutido, a sessão durou quase 6 horas, mas não teve jeito. Então eu fiquei bastante triste e espero que o povo de Paulo Afonso observe bem os próximos capítulos lá da Câmara Municipal para aprender e ver, de fato, quem são as pessoas que estão trabalhando ao lado do povo. Tá, o senhor disse ontem numa entrevista à TV Câmara, que ainda não está circulando na TV Câmara, mas deve entrar hoje, e está recorrendo ao Ministério Público. Qual o objetivo? Na verdade, antes da votação acontecer, eu já tomei a iniciativa, porque o projeto só chegou na nossa comissão, a qual eu sou presidente, a Comissão de Fiscalização, Orçamento, Finanças e Contas.
só chegou na quinta-feira, ali no meados do expediente. Então não tive tempo hábil ainda de convocar a reunião para discutir sobre o projeto. Aí o projeto entra na segunda-feira atropelado, é votado e vencido. Mas sabendo que isso ia acontecer, eu tive a precaução, junto com minha assessoria, de preparar 2 peças e entregar tanto no Ministério Público Estadual, tanto quanto no Ministério Público Federal, por se tratar de amarração de fundos do FPM. Eu corri atrás, mostrei ao povo de Paulo Afonso que a gente está correndo, está vendo, está observando e está trazendo a justiça para buscar apoio, mas que vamos aguardar o que o Ministério Público, os Ministérios Públicos têm a nos dizer, e logo mais estarei trazendo com transparência para o nosso povo. E também digo que vou dar entrada na Polícia Federal e também vamos tentar algumas outras situações jurídicas para reverter isso, tendo em vista que, como eu falei a você no início do nosso discurso aqui, da nossa conversa, a própria Prefeitura ontem aditivou um contrato de 10 milhões de reais para asfalto. Então a gente fica se perguntando que horas a Polícia Federal vai aparecer na nossa cidade, que horas que a justiça da nossa cidade vai se mobilizar, porque não é possível. E espero ainda de coração que o prefeito não passe por esse vexame, porque só quem perde com isso, além dele, vai ser o povo da nossa cidade. E o povo da nossa cidade não pode ser penalizado por irresponsabilidades e uma gestão que não tem compromisso com o povo. Desde o início do mandato, você tem usado as redes sociais, agora ultimamente com mais intensidade, como um grande instrumento de formação do seu trabalho. Talvez sua principal ferramenta de comunicação. Qual o resultado que você vê de tudo isso? Na verdade, Bob, o resultado é esperado, porém a gente não imaginava que chegasse numa repercussão tão positiva quanto a que está chegando. A gente sabe que a rede social ela tem um poder de viralizar muito grande, seja qual for a informação, seja boa, seja ruim. E a gente trabalhou ela da melhor maneira possível para mostrar ao nosso eleitor, para mostrar ao povo da nossa cidade os passos do vereador Mário Galinho, e a gente aguardava que seria mais ou menos uma receptividade positiva, porque é uma coisa que a gente nunca viu aqui na política de Paulo Afonso, um político que presta conta com o povo, uma pessoa humilde, simples, um mecânico trabalhador que não vê a política como emprego, e sim como um meio de salvação. A gente esperava que fosse positivo, mas realmente o susto está grande, porque todo mundo está gostando do nosso trabalho, pelo menos é o que a rede social mostra. Eu fico satisfeito e cada vez mais encorajado, e tanto eu quanto a minha equipe, para a gente fazer cada vez mais um bom trabalho para mostrar para a nossa cidade. Tá, como é que você avalia hoje a sua relação com os demais vereadores? Não, político tem, eu vi lá, eu aprendi lá, né? Político tem muito disso. O que acontece no parlamento, fica no parlamento, né? Eu não tenho rancor de nenhum dos vereadores, por mais que a gente já tenha tido alguns atritos lá no parlamento, alguns discursos, alguns não, os meus são todos incisivos e fortes, mas nunca demagogos, nunca com 2 palavras, nunca com mensagens que não sejam o que realmente o Paulo Afonso precisa. Mas tem muito disso. Lá dentro a gente, quando acaba o parlamento, todo mundo se respeita, numa boa, não tem raiva de ninguém. Cada um, a democracia diz isso, cada um tem sua posição, e daquele somatório de posições ali a gente forma uma posição mais concreta. E eu não tenho nada contra os parlamentares, inclusive gosto muito deles, muito daqueles ali, aprendi com eles. E espero que eles também não tenham nenhum tipo de raiva, rancor de mim, porque a gente só está fazendo o mesmo trabalho que eles, que é defender os interesses do povo de Paulo Afonso. Assim eu acredito. Como é que você define, Mário, a política em Paulo Afonso? Bob, na verdade eu defino a política de Paulo Afonso de uma maneira que a gente precisaria enxergar que o povo de Paulo Afonso acordou. Eu acredito, na verdade, que se a gente pode fazer um resumo da política de Paulo Afonso, é que o povo acordou. O povo acordou, o povo não quer mais ser o escravo da vez, o povo não quer mais simplesmente aceitar o que escuta. E o povo de Paulo Afonso tem uma posição
tá criando seu posicionamento cada vez mais firme, está participando cada vez mais das sessões legislativas. Então acredito que a política da nossa cidade está com aquele ar de renovação e que se a gente vislumbrar que o poder público é o único meio de salvação para a nossa sociedade, cada vez mais a gente vai conseguir construir uma cidade mais organizada, uma cidade mais pacífica, uma cidade mais gostosa de se viver. Muito bem, de uns tempos para cá, seu nome começou a circular como provável candidato a prefeito no ano que vem. Aqui botaram 2016, minha assessoria está fraca. Tá fraco. Faz parte do seu projeto político e você encararia esse desafio? Encararia sem medo e falo firme a você e a todo o povo que estiver me ouvindo, encararia sem medo porque uma das coisas principais que falta na política é a honestidade, é a falta de demagogia, na verdade, é o excesso de demagogia que está acontecendo na política. A gente precisa de uma renovação, a gente precisa renovar esses ares políticos da nossa cidade, porque Paulo Afonso é uma cidade que não tem renda, é uma cidade que não tem emprego, é uma cidade que não tem oportunidades, mas ela é cheia de tudo isso. Mas infelizmente, por conta das gestões que passaram aqui no nosso município ao longo desses 32, 34 anos, fizeram de Paulo Afonso uma cidade ainda que bonita, mas uma cidade atrasada, tendo em vista as grandes capitais, tendo em vista cidades que não têm assim as belezas Que naturais. evoluíram nos últimos anos. Exatamente, que não tem as belezas naturais que Paulo Afonso tem e que evoluíram bastante em relação Canidé à de São nossa Francisco, cidade. Piranhas. Canidé de São Francisco, Piranhas, todas elas vivem apenas da grande máquina que é o turismo, que na verdade é a história, tudo é a história. A cultura da terra é que faz a potência dela. Nós temos uma riqueza na nossa história, na nossa cultura. Nossa cultura é diversa, é forte, é conhecida em todo o mundo. Então a gente não está sabendo aproveitar e eu espero que é um sonho, na verdade, se a gente chegar lá, se acontecesse realmente essa aclamação popular, que na verdade demagogo seria um político hoje daqui na nossa cidade que não tenha essa pretensão futura ou imediata, mas se a gente tivesse a oportunidade, com certeza a gente ia saber trabalhar com o povo sempre como parceiro, escutando, visitando as comunidades, trabalhando nas principais causas aqui de necessidade do nosso município, que é a geração de emprego, que é a renda e que é a saúde, que a gente sabe que a gente vem sofrendo demais, sendo humilhado cada vez mais para poder ficar de madrugada numa fila para conseguir uma ficha para ser atendido aqui no nosso município. Isso é uma vergonha, Paulo Afonso não precisa disso. E se o povo de Paulo Afonso realmente quiser uma renovação, eu enfrentaria tranquilamente, porque acredito que com a força da juventude, com os projetos que a gente tem, que possivelmente, se a gente conseguisse uma oportunidade de tocar para frente, seria de grande impacto aqui para o nosso município. Qual seria a sua principal prioridade se fosse eleito prefeito? É o que dizem, na verdade, não é a minha prioridade, né? O gestor, ele tem... A grande prioridade do gestor é escutar e atender às necessidades do povo. E hoje o grande gargalo de Paulo Afonso seria a geração de renda para o nosso município. O município de Paulo Afonso ele não tem renda. Dos 340 milhões de reais do nosso orçamento, apenas 9% é receita própria. Paulo Afonso arrecada muito mal. Paulo Afonso é uma cidade que não tem um orçamento, como é que eu posso dizer assim, consolidado. É um orçamento que está aí pendurado na justiça. A qualquer momento a gente pode perder o nosso grande recurso, que é o ICMS, porque vislumbrou-se ao longo desses anos apenas gastar do orçamento e não procurar trazer retorno em cima dele. A gente vê que Paulo Afonso ainda vive às margens e à sombra da Chesf. Se a Chesf hoje der tchau para Paulo Afonso, praticamente a gente está enterrando Paulo Afonso. E não é assim, Paulo Afonso tem potencial para crescer, Paulo Afonso tem de onde tirar recursos, mas infelizmente a gestão quer trabalhar assim, carro-pipa na zona rural e reforma de praças. Eu acho que não é isso que Paulo Afonso, só isso que Paulo Afonso precisa. A zona rural de Paulo Afonso tem um potencial muito grande. Não se planta de coentro, né? A agricultura familiar e a agricultura irrigada na nossa cidade, se acontecesse, poderia também ser uma grande indústria para geração de renda no nosso município.
A questão do turismo é fato notório, até eles mesmos agora já estão tentando vislumbrar essa possibilidade de deixar crescer o turismo da nossa cidade. Mas é isso, eu acredito que Paulo Afonso tem muito potencial e a grande necessidade que o povo precisa, e não a minha, é geração de emprego, e segundo veria a questão na saúde de Paulo Afonso, porque é um absurdo hoje no Paulo Afonso. Na verdade, na Bahia, o que acontece? A gente vê a fila da morte aí, a necessidade de UTI batendo na nossa cara aqui. Todos os dias aí, praticamente, a gente está perdendo um irmão daqui de Paulo Afonso. Todos os dias, praticamente, ou em dias intercalados, a gente vê filas e filas na frente da Secretaria de Saúde. A gente vê aquelas filas se formando para ir pegar um ônibus para ir para Salvador fazer um tratamento, onde a gente tem uma clínica aqui hoje de oncologia, que é capacitadíssima, que inclusive era o grande sonho do nosso município ter uma clínica desse nível, e a gente tem hoje, mas ainda não se fizeram um convênio, já são quase 120 dias, então o povo ainda continua sofrendo naquele translado para Salvador, para ficar nas filas do Aristide Maltês, sofrendo, padecendo até a morte. Você está tratando do TFD aí, né? Exatamente. Então a gente precisa ter um olhar mais voltado para o povo de Paulo Afonso, parar de tratar o cimento e tratar o povo de Paulo Afonso, porque o que o povo de Paulo Afonso precisa é de um serviço de qualidade, não é de uma estrutura de qualidade. Porque se você coloca, por exemplo, à disposição, como está aí agora, o novo prédio da Secretaria de Saúde, mas o serviço é o mesmo. Então o povo continua reclamando do mesmo jeito. Então você pode tirar de lá e colocar lá no Palácio do Planalto. O serviço continua do mesmo, o povo vai reclamar do mesmo jeito. Não tem aquela humanização, não tem aquele interesse de ver o problema ser resolvido. Então Paulo Afonso precisa principalmente de renda para gerar emprego e precisa de um acolhimento melhor na saúde. Falou-se na possibilidade de, com a entrada em funcionamento da Policlínica, que se reduziria gradativamente, lógico, a ida de pessoas para o chamado TFD, tratamento fora do domicílio. Entretanto, a gente não vê isso. Por quê? Bob, eu vou lhe dar um dado aqui que é até antecipado falar, mas eu vou lhe dar um dado que é até bom, como você jornalista, repórter, um grande repórter aqui, jornalista da nossa cidade, você até procurar saber, para você ter ideia. O Estado disponibilizou esse aparelho que é a Policlínica para a nossa cidade. Automaticamente, o Estado disponibilizando esse aparelho, que tem todas as grandes necessidades, que é ultrassonografia, me ajude, raio-x, ressonância, tomografia. Automaticamente o Estado disponibilizando isso e a gente tendo ele aqui funcionando, o grande gargalo do Paulo Afonso, o grande custo, o grande investimento, na verdade o grande gasto que está saindo aqui no nosso município, que é com a saúde, ele era para diminuir, tendo em vista que esses contratos que a prefeitura tem com essas outras empresas particulares, terceirizadas, era para acabar. Sim. E a gente não está vendo isso. São mais de, acho que 40 dias de policlínica nisso. 40 dias, e a gente passou por lá, mas ainda estou fazendo uma fiscalização, não vou adiantar para você os detalhes, mas a policlínica ainda não está trabalhando no seu limite total. Ele está bem aqui, ó, sossegado. E olha que está atendendo 9 cidades que estão pactuadas. Então Paulo Afonso ainda está mantendo os contratos terceirizados, que isso pela lei do SUS não era para estar existindo. Se o município tem o serviço, ou seja, se a policlínica oferta o serviço, o município não pode contratualizar quanto o local. A não ser que fosse o excesso, entendeu? Se a gente não tivesse dando conta com a policlínica. Mas esse aparelho, que é a policlínica, ele já vem com estudo de viabilidade para as regiões, para a região que ele vem. Quando ele vem, para você ter ideia, Juazeiro, quando ele recebeu ali, ele automaticamente, o município em si, que pagava as terceirizadas, ele já diminuiu o custo. Porque aquele aparelho, a Policlínica de Paulo Afonso, tem suporte para 9 cidades, não é apenas para Paulo Afonso. Então não há desculpas para se manter um serviço terceirizado. E é isso que está acontecendo, ainda vem acontecendo. Eu estou só antecipando aqui para vocês, mas muita coisa vai vir por aí. E eu espero que a prefeitura, o prefeito, coloque pulso no negócio, que eu acho meio difícil, aos 40 minutos aí do segundo tempo, ele conseguir reverter essa situação. Mas está tudo errado e a gente está de olho, o povo de Paulo Afonso está de olho, e não é esse o caminho.
É o que eu digo a vocês, não é estrutura. A gente tem uma estrutura como uma policlínica grande, que atende uma região, e ainda está se gastando com terceirização. A gente tem uma estrutura como uma policlínica, mas quando chega lá ainda o acolhimento poderia ser melhor. Entendeu? O que está faltando hoje é acolhimento. Se a gente puder fazer com que o município gaste menos, é ótimo, porque esse dinheiro que vai sobrar, a gente vai investir em outra necessidade. A exemplo da geração de renda, a exemplo aí da educação também. A gente tem várias escolas, Bob, na zona rural, que é multisseriada. Isso é um absurdo, século XXI. A criança lá da alfabetização com o 5º ano. Hoje você vai aprender a multiplicar e tá lá a criança brincando de chocalho. E vice-versa. Agora você vai brincar de chocalho e a criança que era para estar aprendendo geografia do Brasil, tá vendo o chocalho balançar. Então tá tudo errado. E não sou eu que estou dizendo, tá aí, o povo Paulo Afonso está enxergando, e eu acredito que o quanto antes Paulo Afonso precisa dar uma resposta, acordar, se valorizar, porque, como a gente está vendo nas próprias fotos ali, tem cidades que tem a metade ou talvez um oitavo, um quinto da potência turística do nosso município, então aí explodindo em todo o país. Perdemos aí voos para Salvador, porque outra cidade conseguiu trazer voos de Recife e talvez voos internacionais, mas apenas para Paulo Afonso servir de escória. Paulo Afonso, o avião só vai pousar, pegar o pessoal e já jogar para Delmiro, para Alagoas, para Piranhas, Xingó. Então a gente está sendo, de uma maneira assim, coloquial, está sendo humilhado sem necessidade, porque a potência está com a gente e infelizmente não estão sabendo gerir o nosso município. Eu espero que o povo Paulo Afonso acorde para esse sentido. Por que o bondinho continua sem funcionar? Falta de administração. Para não dizer irresponsabilidade das pessoas que estão à frente do nosso município. Porque Paulo Afonso já passou por uma conjuntura política, Bob, que você sabe muito melhor do que eu. De presidente do Brasil a vereador, a gente já teve todos alinhados em um tempo aí. Então, para você ver que não são só as conjunturas políticas, são as pessoas. Se a gente não tiver pessoas compromissadas, que queiram ver a coisa caminhar, queiram ver a coisa acontecer, não sai do lugar. A gente já teve o presidente, o governador, deputados no plural, Assembleia Legislativa, com 2, 3 deputados também, Câmara completa e Prefeitura. E Senado, todo alinhado. Mas eu nunca vi Paulo Afonso explodir. Pelo contrário, está explodindo, mas de forma negativa. Um bondinho. Você tem ideia, a gente tá vendendo mentira, pô. O pessoal tá dizendo, Paulo Afonso é tido como a cidade da cachoeira. Que cachoeira Paulo Afonso tem? E outra, viu? Estudos comprovam, de algumas pessoas que têm muito mais experiência do que eu, que são da área, de que o grande problema de a gente não ter, por exemplo, uma rotina em abertura de comporta, não é só por falta de chuva não, viu? Porque se a gente tivesse uma programação, uma programação de tipo, dia 30, exemplo, dia 30, de 5 da tarde às 6 da noite, a comporta vai abrir ali, sei lá, 10 centímetros, o que for. Não tem viabilidade, não tem pessoas que façam isso acontecer, não tem pessoas que vão lá e apertem o botão para o bondinho funcionar. Não tem pessoas que sustentem para não deixar fechar aquele zoológico, que até hoje tem criancinhas que dizem, eita, aqui Paulo Afonso tinha um zoológico, né? Porque era interessante. Todo o Brasil conheceu o zoológico de Paulo Afonso, ficou sabendo. Mas tudo acabou em Paulo Afonso, tudo. E não foi só por culpa da Chess. São por causa das pessoas que estão à frente da Chess. São por causa das pessoas que estão à frente do nosso município. Então acho que se a falta de compromisso acabasse, eu acho que nossa cidade seria uma potência no Brasil, que eu não tenho dúvida. Mário, fala-se na possibilidade de futuramente se ampliar o número de parlamentares na Câmara de Vereadores, saindo de 15 para 17 ou até 19. Você é favorável a isso? Explique isso para a população. Pergunte se a população está satisfeita com 15 vereadores, do jeito que está. A gente discutindo projetos que não tem assinatura do prefeito. A gente discutindo projetos que não tem justificativa. Na verdade, ele mandou um rabisco. Então, qualquer um chega lá, coloca um projeto dentro da Câmara e a Câmara aprova um projeto, ainda mais nos valores de 80 milhões de reais. Você me pergunta, você sabe, eu já vou logo já vou certo na ferida, porque eu não tenho um rabo preso. É fato e notório. Se você perguntar à população, quer pagar
mais 12 mil de salário para o vereador e 24 mil de assessoria, para mais 2, para mais 4, como é que vai fazer? A população que tem que dizer. Se a população aceitar, que eu acho assim muito difícil, né? Mas vamos lá, o que o povo disser no momento certo a gente faz. Se a eleição fosse hoje, novamente, você manteria o seu voto? Que voto? Dos 80 milhões? Sim. Oxe, se ela fosse daqui a 10 anos desse mesmo jeito, eu manteria do mesmo jeito. Ele só me convenceria e seria fácil. Se fosse prefeito de uma cidade como Paulo Afonso, a coisa mais fácil do mundo não é você colocar o vereador no bolso, é você conseguir conquistar a confiança do vereador. É você pegar sua equipe técnica, você tem 35 projetos, você pega os 35 projetos, não é rabisco não, projeto arquitetônico, leva o vereador lá pro Edson Teixeira, abre um data show, que já está lá bonitinho, e mostra projeto por projeto. Estudo de viabilidade financeira, estudo de viabilidade técnica. Você mostra quanto custa cada projeto e o impacto que isso vai trazer para o nosso município e pronto. Morreu o assunto, o vereador vai ficar calado e tem que aceitar. Não tem pronto correr. Agora, do jeito que está, se for desse jeito, daqui a 10 anos eu voto contra do mesmo jeito se eu estiver na política. Muito bem, Mário, eu quero agradecer a sua participação. Parabéns pela sua tranquilidade e a posição sempre firme nas respostas. Certamente haverão outras oportunidades para a gente conversar mais sobre a política local. Agradeço de coração, estou aqui à disposição de vocês, estou aqui à disposição, na verdade, do povo Paulo Afonso. E sempre que você precisar, puder e quiser bater um papo com o vereador Mário Galinho, sinta-se à vontade. Você sabe que, independente do lado político que a gente esteja, nunca é demais bater um papo, conversar com os amigos, que é isso que eu vim para a política, para, além de tudo, fazer grandes amigos. E agradeço de coração à Rádio Betel a disponibilidade e a você, Walter. Obrigado, um abraço para você. E a gente, então, são 3 horas e 52 minutos, nós conversamos sobre vários assuntos e vários aspectos, e nós ouvimos o posicionamento do vereador Mário César Barreto de Azevedo. Um abraço, muito obrigado. Obrigado aos colegas também. Sobre vários aspectos e coisas que nós tratamos aqui da cidade de Paulo Afonso. Nós estamos já anunciando para amanhã, nós vamos receber um outro vereador aqui. É o vereador Marconi Daniel. Um abraço. Muito provavelmente na quinta-feira, isso eu estou fazendo a minha agenda, mas eu não conversei ainda com o presidente Macário. Espero, dependendo da disponibilidade da sua agenda, ele conversar na quinta-feira aqui, nesse mesmo horário, às 3 da tarde, com o vereador Pedro Macário Neto, falando também dos seus mandatos, do segundo biênio, das inovações da Câmara, porque fala-se, por exemplo, que nesse segundo biênio o presidente deverá instalar uma câmera para transmitir a sessão ao vivo. Fala-se nas sessões itinerantes, que sempre se falou aqui e nenhum presidente resolveu. Agora o Macário está predestinado a finalmente fazer as sessões itinerantes. Parece-me que deverá fazer a primeira, claro, tudo tem que ter a primeira vez, no bairro Tancredo Neves, e depois a segunda deverá ser na área rural, não sei especificamente qual a localidade. Mas serão esses e outros temas que a gente pretende conversar com o presidente Pedro Macário Neto, possivelmente na quinta-feira. Amanhã virá o vereador mais jovem da Câmara, inclusive o mais bem votado na última eleição, Marconi Daniel Melo Alencar. Eu ontem mandava para ele a solicitação e hoje pela manhã mandou dizer que estava ok. Então nós já vamos anunciar, até porque ele disse que podia anunciar, e amanhã ele estará conosco, como já fizeram Flávio Henrique Magalhães Lima, vice-prefeito da cidade de Paulo Afonso, e agora o vereador Mário César Barreto de Azevedo, que tem a sua posição firme, determinado, e estará se colocando à disposição da avaliação popular, muito provavelmente na condição de candidato a prefeito, a sucessão municipal no ano que vem. Nós só temos a agradecer a vocês que nos acompanharam por ali e por aqui, e nós estaremos de volta amanhã às 3 horas da tarde, aqui no estúdio, à minha direita aqui, o vereador Marconi Daniel Melo Alencar. Os trabalhos técnicos aqui na Betel do Anilton Teixeira, com a supervisão geral do pastor João Neto de Barros. Uma boa tarde a todos, continuem na programação da Betel e nós voltaremos com Nossa Voz amanhã, 3 horas da tarde. Tchau, pessoal. Essa música aí, né? Tudo desligado?